Fala galera, muito boa tarde. A gente está colocando de novo esse projeto no ar, depois de muito tempo, né? Que a gente tinha uma frequência muito legal com as lives, muita gente pedindo para que a gente continuasse trazendo convidados, compartilhando conteúdo com todo o mercado, trazendo experiências de vida, trazendo cases de sucesso. Então, a gente quis recolocar no ar essa iniciativa, dessa vez com um pouco mais de estrutura, né? Num estúdio profissional. E a nossa ideia é fazer toda terça-feira, das 18 às 19 horas, o podcast Todos Ganham, que vai ser transmitido diretamente pelo canal do YouTube e que depois a gente também vai colocar o áudio no Spotify para que vocês também possam acompanhar pelo Spotify. Bom, hoje eu trouxe aqui uma convidada de honra, uma pessoa que eu falo que mudou a história da Remax em Santa Catarina. Posso falar com propriedade que existe uma Remax Santa Catarina antes e uma Remax Santa Catarina após a chegada dessa convidada. Então eu gostaria... E o que é mais legal de tudo, que ela não era do mercado imobiliário, ela fez uma transição de carreira, como todos os que fazem uma transição de carreira, com muitas dúvidas sobre a profissão, né? com muita perseverança, com muito trabalho, com muito chão de fábrica. E ela foi construindo e galgando essa posição e hoje está aqui uma profissional fantástica, uma pessoa incrível e que tem muito a compartilhar e ensinar conosco. Então, Fabrina, seja muito bem-vinda aqui e abra o teu coração, compartilhe conosco aqui toda a tua experiência de vida. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Acra, Remax Santa Catarina, pelo reconhecimento, por nós estarmos aí há alguns anos, né, conjuntamente nesse projeto, que nós fomos os primeiros a acreditar aqui na região. Nós tínhamos que inicialmente nos ter por base outras regiões do Brasil e nós acreditamos. E eu mesma, né, vindo de outra área, totalmente outra formação, zero experiência comercial, tanto que eu era muito zoada, né, no meu início, de que eu estava praticamente numa audiência quando eu chegava para conversar com os clientes. E tudo isso foi realmente desenvolvido. Então, eu sou a maior prova viva do que é possível você construir os seus milhões já no início de carreira, uma transição de carreira, e estar muito bem reconhecido, né, por grandes profissionais aqui do mercado e se tornar referência e inspirar muitas vidas, muitas pessoas e inovar desafios. Então, me apresentando em primeira mão, me chamo Fabrina, venho do interiorzão lá do Paraná, com 10 mil habitantes, é difícil até deixar no mapa. E dali eu sempre tive a visão, acho que isso já vem da minha família, o meu irmão também foi buscar a vida lá fora, e a gente só nasceu lá, na verdade, porque nós já tínhamos isso dentro de nós, de que nós pertencíamos a algo maior, nós queríamos buscar um projeto, nós queríamos buscar algo que realmente fizesse sentido em nossos corações, tanto que as pessoas lá da minha região, da minha localidade, eles perguntam, nossa, mas o que aconteceu com seus filhos, né? Porque a gente realmente quebrou barreiras de lá, enfim, né? As pessoas hoje é outra vida, é muito agro, é difícil você falar assim numa visão de expansão escalonada como nós estamos hoje em Balneário Camboriú. Então, minha primeira visão naquela época foi aonde eu estou, para onde eu quero partir e que eu consiga me enquadrar hoje pelo aquele momento de vida do que eu estava passando. Eu tive a visão de estar dentro do Tribunal de Justiça, uma vaga, sempre minha vida nunca foi fácil, eu já considero que no caminho vai ter muitas pedras, e é isso que vai fazer, de fato, a diferença de nós, construir os nossos sonhos ou os de alguém. Essa é uma frase que entra muito impactante na minha vida. Estudei a vida toda em colégio público, em uma cidade que nem pavimento tem, uma localidade, e naquela época a minha visão foi, nesse meu momento de vida, eu vou me qualificar e eu vou entrar para o tribunal. E naquela época, para essa única vaga que nós tínhamos, porque eu queria muito entrar para o gabinete, que ali eu ia, na minha visão, aprender e estar com os gigantes naquele meu momento de vida. Uma vaga, quem estava fazendo as provas, filho de cartório, delegados, enfim, pessoas que foram treinadas desde o berço para desempenhar algumas funções, ao contrário de mim, que tive que lutar, tive que sair de uma região que eu não poderia... Não tinha plano B. Não podia nem me deslocar, porque era estrada de chão, então eu tinha que morar sozinha, auferir formas, né, de ter a minha renda, de conseguir realmente ir atrás dos meus sonhos, de estudar, e eu tinha que passar, porque eu não tinha plano B. Se eu não passasse, eu não teria como arcar faculdade e ia perder esse período aí de eu estar me conectando com a minha área até então
E era uma vaga, era uma cidade muito pequenina, Rio Negrinho, região polo moveleiro muito forte, 300 quilômetros mais ou menos aqui na região de Balneário Camboriú. E chegamos no dia da prova, taram, prova escrita. Então ali teve que realmente, ficou a lição para mim, destravou a primeira chave de que você não pode estudar para você passar. Você tem que estudar para se sobressair, estar preparado para tudo que vier. Foi a primeira destrave que eu tive de minha carreira, que eu ia ter que realmente fazer a mais, porque eu não vinha de berço de ouro. Então, ali eu realmente consegui, quando eu estava escrevendo ali várias laudas e páginas, essas pessoas que foram treinadas aí largaram as canetas nas mesas e eu consegui entrar na minha primeira conquista. Bacana. E quanto tempo levou desse tempo onde você decidiu fazer direito, né? Eu sei que você teve que se deslocar para uma outra localidade, todos os dias era ida e vinda de ônibus, né? E às vezes até ônibus sem muitas condições, são quilômetros e quilômetros, depois você até pode falar um pouquinho sobre isso, o preço que você pagou na construção dessa carreira. E a minha pergunta é, quantos anos você ficou nesse vai e vem até que você de fato tivesse um primeiro salário, que você tivesse uma receita, fruto do seu trabalho, fruto dessa carreira que você estava construindo? 5 anos mínimo, né? E contando sábados. Então, como eu estava alocada à comarca de Rio Negrinho, eu tinha que me deslocar quase 50 quilômetros, mas não é 50 quilômetros normal, é 50 quilômetros de estrada de chão, de caminhão de madeira, de sem luz, serração, frio, tirar neve ali, geado do carro. Então, foi com emoção todo o meu percurso. E quando eu entrei, de fato, ali para o tribunal, o fórum, enfim, estive com pessoas que têm uma visão realmente acima, né, de onde eu nasci, de onde eu já estava, eu já tinha dado um upgrade bem considerável. E aí vem uma nova visão. Por que eu vou continuar aqui se eu tenho uma visão maior? Agora que eu consegui estar naquele meu momento de vida, atingir o meu objetivo, eu traço um novo objetivo. E vim para Balneário Camboriú com a cara e com a coragem, sem dinheiro inicialmente, porque eu me formei, estou respondendo a tua pergunta, né? A gente se forma e ainda não começa a ganhar dinheiro. Sim. É aí que eu tenho que construir realmente o meu elo de amizade, confiança, carteira, aí que a corda vem, né? Roer. Então, quando eu cheguei aqui, foi com uma mão na frente e outra atrás, eu já consegui me estabelecer, já no primeiro dia que eu cheguei aqui, já comecei realmente a ir atrás de trabalho, já tinha visto alguma situação já previamente, e foi realmente um desafio. E quando eu cheguei aqui, trabalhei com previdenciário e tributário, que era o escritório aí que eu já vinha, que foi a razão de eu estar em Balneário Camboriú, e aí começou a vir uma nova visão. Arranha-céus, todos os lados. Eu já tinha especialização em tributário, que é uma área fantástica. E eu pensei, olha, eu acho que eu vou ter que dar uma estudada nesse direito imobiliário, né? Porque eu tô vendo aí coisas que eu não imaginava ver, ou que eu sabia que tinha, mas não vivia essa vida, não estava aqui na região de Balneário Camboriú com pessoas que têm uma visão muito à frente, né, de tudo que eu vim ali, porque eu fui treinada para passar no concurso, ali eu permanecer, porque isso é minha estabilidade. Perfeito. Como a maioria das pessoas de comarcas interioranas, ou enfim. Então, eu tive que destravar a segunda chavinha. Agora, eu não sou mais concursada, eu não tenho mais uma renda fixa, um salário fixo. Agora, eu tenho realmente que empreender. Ali eu comecei realmente a peleja maior, né? Já vinha de pedradas do início ao fim aí. E aí tive que adentrar nessa nova carreira, nesse desafio, mas eu sempre fui de abraçar. Eu entrei numa incorporação aqui nessa rua, inclusive, que nós estamos gravando. Hoje me deu um déjà vu, um flashback aí de estar nesta região, porque eu sou muito grata a tudo que me aconteceu, foi tudo muito rápido. É claro que eu fui atrás, eu sou aquela pessoa que eu sou a primeira a entrar na empresa e a última a sair, e sempre fui porque eu não tenho berço de ouro, eu tinha que construir isso, eu tinha que fazer diferente das pessoas que já têm aquela colher de chá, moda brasileira, eu tive que fazer minha carreira acontecer. Então eu sempre estudei mais, eu sempre cheguei primeiro, eu sempre fui a última a sair. E quando eu adentrei nesse escritório, eu vi que ele dava muita liberdade. E aí eu falei, aqui é uma terra de oportunidades, eu quero ter especialização em imobiliário, eu quero entender do início ao fim de um projeto, a constituição, aprovativos de prefeitura, como é que eu constituo esses arranha-céus, é uma arte para mim, eu tinha que entender. E aí eu fui a fundo, ainda estava com a mentalidade juridiquês pura, né? Não sabia nem o que isso poderia gerar de ganhos, VGV, VGC, isso não estava ainda na minha mente programado.
E aí eu comecei a conviver com engenharia, com comerciais, aí começou a destravar. Aí eu vi, nossa, aqui realmente eu tô me desdobrando no jurídico, entrando 8 da manhã, saindo sei lá que horas da noite. Isso reiteradamente, final de semana, dia de semana, porque eu queria pagar o preço, porque eu tinha que me qualificar. Eu estava sem experiência, eu tinha muito estudo, mas eu precisava ter a qualificação, a experiência prática. Perfeito. E dali eu comecei a conhecer a Remax, comecei a ser levada aí por essa pessoa que está aqui na minha frente para começar a fazer vídeo, workshop, passar um pouquinho de treinamento, documentação imobiliária, enfim, foi uma forma da gente estar dentro aí do projeto. E aí eu comecei a indicar, né? Comecei a indicar esses clientes aí que porventura estavam ali comigo, né, na minha área. E começou a fazer sentido, comecei a estar convivendo com o pessoal do comercial. Eu falei, opa, aqui eu destravo a maior chave da minha mente. Eu vou empreender. Eu já estava maturando essa ideia, mas quando eu comecei a ver o que pode te gerar nesta área, é algo que concurso nenhum, muito dificilmente vai te trazer. Isso porque eu sei na pele quantos anos eu estudei, que eu paguei o preço de estar onde eu estou, sair e ir migrando, né, pouco a pouco aí pelo mérito, por realmente o esforço exacerbado para chegar onde eu cheguei. Mas olha que legal isso que você falou, porque isso na verdade tem lá no livro do Kiyosaki, né, Pai Rico, Pai Pobre. Acho que o sistema ele trabalha para que a gente tenha de fato uma garantia ali, que a gente tenha uma estabilidade, né, uma pseudo-estabilidade. E essa estabilidade ela nos dá um piso, né, um salário. E muitas vezes é um salário baixo, não é um salário que nos permita viver os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos. E a gente tem medo de empreender, que pelo contrário a gente não tem piso, porém a gente também não tem teto, né? Então, o teto a gente faz. E aí eu falo que isso precisa de uma maturidade, mas sobretudo precisa ter uma visão de abundância e não uma visão de escassez, né? Eu acho que o principal de tudo isso, de qualquer pessoa que empreende, e vamos fazer um parênteses aqui, no mundo apenas 3% das pessoas são empreendedoras. No Brasil, estatisticamente, comprovadamente, é menos de 1%. A gente sabe que na prática tem muita gente off que deve chegar aos mesmos 2, 3%. Mas mesmo assim é muito pouco comparado com a grande massa assalariada, o que recebe esse tipo de benefício. Então acho que muito legal você vir de uma área jurídica, de uma área que onde, vamos dizer assim, é o sonho de consumo de muitas pessoas, né? Fazer uma faculdade de direito, as tradicionais, ou direito, ou engenharia, ou medicina, ou odontologia, e de repente vir para um mundo de corretagem, né? de se tornar uma corretora de imóveis. Eu sei que para muitos isso é visto talvez como um downgrade de carreira. Fala, nossa, ela, coitada, não deu certo na advocacia, virou corretora, né? Então, conta um pouquinho como é que foi isso, assim, perante os amigos, perante, né, o teu círculo social, até na família, muitas vezes, né? Sim, eu sempre falo que se você ouvir a família, eu não estaria aqui, né? É algo assim que, para nossa região, a minha realidade, tinha que passar no concurso para você realmente estar operando de uma forma que faça sentido para lá. E então, quando eu entrei, foi um choque, sim. Sofri bastante preconceito da família. Não sei se alguém se identifica, mas sofri muito preconceito, ou mesmo aquelas ladainhas. Então, mas eu tenho um ponto E que é para muito... nossa segurança, não é por mal. Claro. As pessoas querem, né, que a gente esteja ali num porto seguro, vamos falar assim, né? Sim, só que eu tenho algo muito forte, que é não ouvir nada contrário do que eu tenho o meu foco traçado. Convicção. Porque a minha vida eu tive que fazer o meu caminho acontecer. Eu venho para Balneário sem ter ninguém aqui, eu me estruturo, eu conheço pessoas, tenho respeito das pessoas hoje, então é isso. E eu tô 2 anos e pouco operando na corretagem, né? Com a Remax mais tempo, mas ainda estava maturando, vendo como é que eu ia me encaixar dentro desse projeto. E quando eu decidi de ponta, sem experiência, pandemia, e nada foi capaz de segurar. Eu lembro que o teu primeiro contato mesmo com a Remax, assim, em termos de workshop, mais profundamente, mais diretamente, foi no workshop com a Sandra Canelas, que a gente fez aqui em Balneário Camboriú, salvo engano, em dezembro de 2019. Né? Você nem tinha Cresce naquela época, você estava... Acho que estava tirando o TTI em paralelo, mas ainda estava trabalhando na incorporadora, né? Então, basicamente, são pouquíssimo tempo. Acho que quando é que você tirou o teu Cresce? Foi quando, aproximadamente? Foi nessa época. Foi meados de julho, alguma coisa assim. Né? Se eu não me engano, foi no meio da pandemia. E conta pra gente assim, como é que foi esse friozinho na barriga. Tá, e agora eu tô na corretagem. Agora eu não tenho mais o meu salário. E agora? O que eu faço?
Então, o ponto-chave é você querer fazer diferente do que todo mundo faz. Porque eu já tinha essa dor de você já estar numa carreira muito competitiva, advocacia, medicina, enfim, todo mundo vai oferecer esse grau de competição ou mesmo padrões seguidos que você tem que quebrar. Você tem que ter uma ruptura ali, porque senão você não vai brilhar. Você não vai se destacar, você vai falar com o mesmo cliente, você vai brigar pelo mesmo lead, que a gente nem gosta de usar essa palavra porque arrepia. Eu trato todos os meus clientes como clientes reais. Eu nunca vou numa primeira chave, assim, dentro do nosso hoje, adentrando ao tema, é você atender aquele cliente como uma pessoa. Eu já converti muitos negócios e ganhei famílias aqui, enfim, referências aqui no Sul, porque eu fui genuína. Eu realmente me aproximei dessas pessoas com o intuito de ajudar. Perfeito. Então, primeira chave aqui do conteúdo, pare de vender e comece a ajudar. Zig Ziglar. Exatamente. Então, a próprio Máximo Forte, né, ele fala muito, tire os números matemáticos e comece a realmente se conectar com pessoas. Faça essas conexões, porque as pessoas não são números. Então, ali eu realmente, como eu caí de fundo, eu acho que a Remax com certeza é uma das responsáveis, o principal responsável por onde eu cheguei rapidamente. Eu teria que fazer quantos anos aí para fazer mais de 2 milhões de carreira com 2 anos e pouco de carreira imobiliária? Então, eu sou muito grata. Eu entendo que eu estou hoje no metade da minha faculdade, se eu for contar essa migração para o âmbito comercial. Então, eu sou extremamente grata. Voltando à tua pergunta, hoje, quando eu vou para a minha região, quando eu falo com o meu núcleo de amizades e pessoas que estudaram muito também, antes eu estava sempre perguntando para eles como é que é essa etapa de prova, como é que a gente vai estudar juntos. Hoje, quando eu vou, eles falam, mas como que é empreender? Olha que legal. O que é empreender? Como é que você conseguiu se destacar? Você foi para uma região... Eles conhecem a minha história, eles sabem a minha essência de onde eu saí. Como é que você chega em Balneário Camboriú e hoje você está aí sendo referência, inspirando vidas, né? Eles acompanham, eles sabem o que eu passei, o caminho das pedras, né? Sem renda fixa, todo aqueles tabus, aquele fantasma, né? De você ir empreender. Mas, ao passo que, se você se desafia, eu acho que os caminhos abrem. Você tem que ter fome e você tem que estudar muito. Então, isso a gente tem dentro de casa, que eu desconheço como é que é o modelo tradicional de operar no mercado imobiliário lá fora. Eu já entrei, de fato, dentro de uma empresa que me treinou muito, me deu muito suporte. Eu não sei se a Mônica está aí assistindo, Sandra, teve tantos nomes aí dentro da Remax como um todo, treinamento. Pessoas, às vezes, também estão iniciando, mas já com resultado. É esse tipo de pessoa que eu gosto de ouvir porque me inspiraram. Perfeito. E hoje eu inspiro também pessoas, né? Então, isso é fantástico. Agora, o que eu faço de diferente... Realmente, eu me coloco à disposição. Eu tento gerar valor para essas pessoas 7, 10 vezes para começar a mexer alguma coisa no âmbito comercial, que venha fechar um negócio. Eu realmente estou à disposição para ajudar no que vier e vier. Fiz muita consultoria, aproveitando o ensejo da minha migração aí de carreira, transição, consultoria, ganho de capital, o que precisasse fazer, receber chave. Eu me doei muito no que eu faço e fiz muito posicionamento. Aí nós adentramos no ponto-chave, né? Eu acredito muito que posicionamento. Dos corretores que eu conheço que tem constância, que tem resultados constantes, que não tem aqueles picos de sucesso, que eles constroem um sucesso gradativo e crescente, eu não conheço nenhum que não esteja posicionado. Claro que eu conheço alguns que têm muito relacionamento de muitos anos. E aí tudo bem, né? Ou seja, isso é um posicionamento. Porque posicionamento nada mais é do que se tornar conhecido, né? Se tornar uma referência, ter reputação profissional, além da reputação pessoal. E eu acho que uma coisa muito legal que todo cliente busca, que é o que você falou muito bem, eu procuro gerar valor para os meus clientes. E o que as pessoas buscam, isso são estatísticas dos Estados Unidos, as pessoas buscam por alguém que seja confiável, que seja bom no que faz e que se importe com elas. Eu acho que é isso que você indiretamente demonstrava, né? Talvez o mercado de Balneário Camboriú, por ser extremamente competitivo, cansou do comercial. Eles quiseram realmente investir numa pessoa que falou, eu tô pronta, eu vou te ajudar no que der e vier do início ao fim desse processo. Eu sempre fui muito aberta de que eu estava iniciando na carreira, mas nunca foi um ponto negativo. Isso foi muito engraçado, porque eu passava tanta confiança de que eu ia atrás, de que eu ia gerar um valor e nunca deixei meu cliente desassistido. Mas e como é que você chegou nesse ponto de ter a confiança? Porque eu acho que, sobretudo, esse é o ponto, o tema da nossa... Posicionamento. Então, esse é o tema aqui, que é a transição de carreira.
E quando eu faço uma transição de carreira, é natural que vai demorar um tempo até que eu construa essa mesma segurança, né? Então me conta como é que foi o processo inicial. Você assistiu aquele primeiro treinamento com a Sandra, depois como é que foi teu desenvolvimento? Eu já tive o caminho, porque a minha vida toda eu tive que estudar muito. Então, beleza, se eu já até estudar uma coisa mais divertida que lei. Com certeza. Então, eu realmente caí de ponta. Tudo que é tipo de treinamento, até por nós estarmos numa pandemia, eu realmente virei noites Lives de lives. e tinha muito conteúdo. Eu não sei Muito. como é que alguém não usa a rede e depois usa muletas para dizer que não conseguiu, por causa disso, daquilo ou daquele. Então, eu procuro realmente fazer pontes e não destruí-las. Perfeito. E eu usei muito, eu liguei para muitas pessoas da nossa rede, porque tem pessoas com resultado fantástico e que me recebem. Então, ali eu me senti realmente acolhida e fiz muito posicionamento. E fui ensinada a estar numa região, ser muito conhecida nessa região, como você bem colocou. Quem já era de outras áreas, que tem essa migração ou já mora no empreendimento bacana, vai facilitar esse processo, que não era o meu caso. O meu caso, eu tive que fazer o caminho das pedras. Ninguém me conhecia do interior do mundo, Paraná, venho para Balneário Camboriú e agora? Tem que dar certo, independente de pandemia, independente de fim do mundo. Como é que era isso? O teu dia a dia, o que você fazia? Posicionamento. Eu fui muito no comércio local, eu falei muito com moradores, com porteiros. Aqui a gente tem sem essa barreira, né? Isso você vai adequando para regiões que você está. Mas eu falei com muitas pessoas e me tornei confiável. Eu fui cliente dos meus clientes, nem que eu fosse para tomar um café preto, mas eu estava naquelas regiões em que eu queria adentrar no empreendimento ali vizinho. Eu delimitei uma região, que é a Praia Brava, onde eu estou hoje, alguns empreendimentos, home club, ou enfim, porque eu realmente queria adentrar ali. E eu usei todas as armas que eu tinha de realmente conversar com aquelas pessoas que me dessem o início. Abrissem uma porta para mim, porque as outras eu ia dar um jeito de abrir. Porque aí começaram as indicações. Então, eu escrevi muita cartinha à mão, falei com muitos moradores. E quando eu tive a primeira oportunidade de indicação de porteiro, eu realmente fui de ponta e ali começaram a ter mais indicações. E hoje eu vivo só de indicações e monto meu time porque eu não dou conta de atender as pessoas recomendando o meu trabalho. Tá, olha que bacana que você falou. Você gera essas indicações, você gerou elas de uma forma proativa, como você falou, ou você também gerou de forma passiva, fazendo investimento, patrocinado no Google, patrocinado no Instagram? Como é que você chegou a construir essa base de indicações? Eu visitei muito o comércio local, eu não fiz nenhum investimento, até eu brinco que eu não tive zero investido, até colocava eventualmente um portal, algo do gênero, mas patrocinados eu não manjo disso, eu não sou boa nisso, eu sou boa no olho com o meu cliente, que era o que eu já fazia antes, no âmbito jurídico, consultoria, enfim, então eu vou usar o que eu sei fazer. E eu não tenho vergonha de abordar pessoas, de conversar com pessoas, porque é o meu ganha-pão. Se eu não fizer isso, a minha carreira está indo ao fracasso. Fiz muita abordagem fria em condomínios, em portarias, em cafés, em ações beneficentes, usando de fato a OAB, onde eu estava vinculada, as pessoas que eu conhecia dali, os almoços que tinham. Então, é ali que eu busquei realmente. É algo que pode, num primeiro momento, demorar mais até você se consolidar e viver disso, claro que sim. Mas abrindo uma ou duas portas, eu não queria ter quantidade. Eu sempre quis ter qualidade. E eu fui treinada para precificar muito bem, pegar apenas o que eu acredito que eu vou vender, assim eu não frustro clientes. E dali eu comecei realmente a entregar muito valor ao cliente. E eu fui ver que realmente nós estamos num mercado muito competitivo, com ticket médio elevadíssimo, aí referência nacional, internacional, e que eu consegui adentrar gerando valor. E fazendo realmente abordagem ativa, né? E sem nenhum valor de investimento. Legal. Zero. Acho que você usou muito bem aquela máxima do relacione-se primeiro e faça negócios depois, né? Gera valor, entrega e automaticamente as pessoas vão ter uma certa reciprocidade. Olha, aquela pessoa é bacana, é esforçada, tem uma boa apresentação, tem conteúdo. Acho que isso que transmite bastante confiança para as pessoas. E você falou um outro ponto aqui que me chamou bastante atenção, que esse é um mercado bastante competitivo. Aliás, acho que no Brasil é um dos mercados mais competitivos, talvez, Balneário Camboriú, Itapema, algumas regiões de São Paulo, Rio, enfim. E como que você lidou sempre, desde cedo, com essa, entre aspas, concorrência, né? Como é que você falou um termo que eu gostei muito, que foi
eu não destruo pontes, eu construo pontes. Como é que você construiu pontes com todo o mercado? Muito respeito, porque eu via que isso estava bem frágil, principalmente com o relacionamento com os comerciais, com os porteiros. Eu tive que ir muita cautela, passar realmente uma segurança. E nunca menosprezei nenhum serviço aqui, eu sempre respeitei, mas eu fiz a minha parte. Porque eu entrava num condomínio altamente competitivo, as pessoas falavam, não, aqui é aquele fulano que trabalha há 10 anos, há 20 anos. E eu com a minha pastinha, 5 dias, eu tinha que dar conta do recado. E eu fui treinada pelos melhores, então eu vou dar conta de entregar o que estão me pedindo. E eu fui com a cara e com a coragem, conversava desde com o jardineiro, com o pintor das casas, dos condomínios, com as diaristas que estavam ali a circular, crianças, independente, eu abordava todo mundo. E isso começou, depois de um tempo, me gerar tanta indicação. Então, eu vejo que, inicialmente, pode soar que não está fazendo efeito, mas ações reiteradas e posicionadas naquela região, vai acontecer algo, vai te gerar algum valor de tudo isso. Então, e desde o início eu peguei muito depoimento também. Eu tenho 10 minutos de depoimento só de pessoas aí realmente que representam grandes empresas, parte aí de PIB de Santa Catarina, enfim. Então, acho que melhor que você se vender às pessoas dizerem o teu trabalho. Com certeza absoluta. Mas e como é que foi esse dia a dia com os colegas de profissão? Como é que você conquistou o respeito? Acho que você já deu a letra, né? Primeiro é o respeito para ser respeitada, né? Como é que é o dia a dia com o mercado, enfim? Eu trato os corretores, os parceiros, como realmente são os meus clientes. Porque no nosso método, nossa forma de trabalho, nós temos uma representação. Se eu tenho representação, automaticamente quem traz o comprador é meu cliente. Então, eu entendi nosso modelo desde o primeiro momento e uma vez por semana eu mapeava quem era aquele cara que estava aparecendo muito na minha região. Uhum. E eu nunca mandei mensagem. Eu sempre liguei e falei, vamos tomar um café? Qual o dia que você pode da semana? E eu comecei a fazer isso com 2 pessoas no meu início, durante a minha semana. Colocava na minha jornada de trabalho. E eu comecei a ver que fez um estrago, porque começou a vir muita indicação. Às vezes eles nichavam um segmento, eu só vendo casa. Começaram a me passar apartamentos. Então, ali, realmente, eu vi que tinha algo grande aí a ser feito, mas nunca por mensagem, porque eu mesmo tenho muitos grupos que eu não consigo acompanhar. E por mensagem, por abordar e por eles conhecerem a minha história, se conectarem, a gente realmente formou alianças. Perfeito. Acima de tudo. Eu acho que ninguém faz negócio com quem a gente não gosta ou não confia, né? Eu acho que o primeiro passo é você conhecer a pessoa, quem está ali, né? Quem é essa pessoa, quão agradável ela é, o quão profissional ela é, né? Qual que é a expertise dela, porque todos temos uma expertise, né? Todos temos os nossos pontos fortes. Então, acho que o que você fez de tomar café, ligar, conversar, conhecer, né? Estar ali disponível em ambos os sentidos. Hoje você pode ter comprador para o meu imóvel, quem sabe eu posso ter comprador para o seu imóvel, né? Como que a gente pode agregar nesse negócio? Eu acho que isso tem feito bastante diferença na tua carreira, né? Foi uma ruptura até do que eles nos viam, né? Porque a Remax, no meu começo, também estava chegando aqui na região litorânea. Então, foi realmente a prova de fogo, né? Tanto o nosso trabalho, das pessoas não entenderem como é que era essa estruturação, ou outras redes de franquia que vinham e não entregavam, que se comprometiam. Então, eu sempre falei, independente da minha rede que eu represento, eu sou a Fabrina e vou te entregar esse cronograma aqui de trabalho, e já começava realmente a apresentar calhamaços de relatório do que eu ia fazendo, independente se eu tinha 1 ou 2 ou 5 imóveis inicialmente, mas eram esses que eu tinha e esses que eu sou muito grata porque me deram essa ancoragem, né? Esse início aí dessa carreira que é fabulosa. Muito bem. E como é que você faz hoje que você já tem aí 2 anos e meio de estrada, já tem um amplo conhecimento técnico e teórico e prático, ou seja, conversar com você hoje parece que a gente está falando com um corretor que tem mais de uma década no mercado imobiliário e você tem apenas nem 3 anos de formação imobiliária, né? Então, como é que é isso hoje no dia a dia? Assim, como é que a Fabrina lida com seus clientes, com seus colegas? Como é que você faz os investimentos? Cada imóvel que você capta, qual que é a tua rotina? Captei um imóvel e agora? Como é que eu faço? Primeiramente, eu já tenho uma estrutura hoje, né? Eu realmente invisto muito em um marketing extremamente profissional, porque eu escolhi adentrar num ticket médio alto para nossa região. E eu tive clientes bem exigentes aí, representando aí algumas famílias aqui do Sul, enfim. Então, eu realmente tinha que entregar o que eles já estavam
esperando, ou que eles já tinham algo aí, né? Porque eu estou, de certo modo, independente de algumas empresas não entregarem o que eles esperavam, mas eram pessoas reconhecidas, pessoas estabelecidas. Assim como tem aquele profissional que não entrega, também tem o profissional que gera valor da sua forma, que às vezes é diferente da nossa. Sem dúvida. Então eu tinha que fazer eles experimentar a minha forma. E quando eu consegui isso, eu realmente criei uma estruturação. Então eu faço drones, vídeos profissionais e a primeira estratégia é levar para as mãos daqueles que atuam naquela região. Aqui mesmo a gente pode dizer até por empreendimento. Então eu tenho corretores, amigos, parceiros que atuam diretamente ali, ou vizinhos já do prédio que eu vim me estabelecendo, porque às vezes eu ia lá no prédio com 2 horas de antecedência, ficava com a minha pasta ali, cada pessoa que passava eu estava conversando, o próprio porteiro, as pessoas que trabalham não se aguentam ver você ali trabalhando e tal, eles vêm te abordar. Então acho que era dessa forma que eu me estabeleci de uma maneira muito sutil e sem investimento. A partir do momento que eu tenho a captação desse imóvel, eu tinha que realmente escalonar o meu negócio. Então, eu coloco em alguns portais, uso muito a nossa rede mesmo, dentro de pessoas que já me indicaram para encaminhar esses imóveis e muito feedback ao cliente que me contratou. Hoje, o Open House vem dando muito certo aqui. Eu comecei a ter de praxe para todos os meus imóveis, porque eu primeiro valido isso com o meu cliente, né? Ao invés da gente ter várias visitas espaçadas que eles não gostam, né? Eu começo a realmente gerar valor. Ao invés da gente ter tudo isso espaçado, eu concentro num dia, num horário, proteção de pés, certo, um espumante, um sommelier, depende do ticket médio do imóvel, eu vou fazendo algumas estratégias e eu convido os parceiros, e o mais legal é que os parceiros também começaram a fazer open dos seus imóveis e me perguntar se eu concordo na precificação. Então, de certo modo, a gente virou mais que parceiros, a gente virou aliados, né, em tudo isso. Exato. Eles me ajudam, eu ajudo também a eles, e hoje sim... E quem ganha é o cliente final, né? Quem ganha é o mercado, o cliente fica extremamente satisfeito e eles veem assim, nossa, mas quanto tempo que vocês estão no mercado? Porque eu não ouvia falar de vocês. Então eu falo, não, a gente está se estabelecendo, mas já com força, porque nós nos preocupamos em treinar primeiro nossa equipe, nossos profissionais que estão conosco, do que colocar um lustre ou uma sala de rua de muito valor agregado. O que faz a diferença não é a mobília do seu escritório, né? É a qualidade do serviço prestado por quem de fato representa a empresa na rua. Isso, né? E hoje eles estão vendo isso. Então, porque anterior, até não era má fé, mas eles viviam isso. Então, é difícil você desconstruir algo que já é aplicado aqui há muito tempo. Sim. Ego e vaidade. Então, nós entramos realmente com humildade, nós entramos com respeito e, aos poucos, até mesmo os corretores hoje me indicam quando eles já fizeram uma venda ou quando entra algum imóvel, precisa de uma precificação, fato, pode, sei lá, fazer um estudo de mercado. Eu falo, com certeza, porque eu estou ganhando aquele parceiro, ele também é meu cliente. Claro. E assim eu venho fazendo muita parceria. A maior parte dos meus negócios, aí 60%, uma média é através de parceria. Uau, olha só. E você sempre começou dentro de imobiliário, você nunca trabalhou como corretor autônomo, nunca trabalhou no mercado tradicional, né? E quantos leads assim a imobiliária gerava para você, né? Que você recebeu da sua imobiliária? Nada, só treinamento. Ah, bom. Eu acho que nós fomos realmente ensinados, né? O caminho das pedras. Literalmente, quando nós chegamos, não tínhamos nem resultado em Santa Catarina, então nós tivemos que construir, nós tivemos que acreditar muito na nossa marca, no nosso modelo, e nós dois somos os pioneiros, sabemos o que nós enfrentamos aqui nesse início, que hoje quem está chegando está surfando uma onda, já começa a vir muita indicação da própria rede, outras cidades. Agora, a grande questão é, eu uso a rede? Eu vou para algumas regiões, eu vou visitar Curitiba. Quem compra Balneário Camboriú? Eu vou aos treinamentos, né? E quando eu estou nos treinamentos, eu converso com os colegas de outras regiões, eu fico com a minha patotinha, né? Na minha zona de conforto. Eu acho que isso é muito importante. Essa palavra que você falou agora de usar a rede, talvez, na minha opinião, está entre as coisas que mais diferem um profissional de alta performance dentro e não só dentro da imobiliária, dentro da Remax, mas dentro do mercado imobiliário. Corretores que utilizam, que fazem parcerias, que fazem alianças com outros corretores, com outras imobiliárias de outras praças, de outras cidades que investem na sua praça, né? Acho que criar essas pontes que você bem disse. O que a gente percebe muito no mercado é que ainda há muitas imobiliárias que têm um muro em volta de si, ao invés de destruir esse muro e construir pontes, né? Então, como é que tem sido assim, não apenas no ponto de vista dessas parcerias com as imobiliárias, assim, mas do ponto de vista de você fazer os teus próprios investimentos, de você
gerar os teus próprios leads, de você fazer o teu investimento financeiro, isso tem valido a pena para você? Você recebe um retorno positivo? Como é que funciona isso no teu dia a dia, no ponto de vista de investimento e retorno ao capital investido? E no que você investe? Tu diz atendente aos imóveis? Na tua carreira em si, no teu posicionamento, na tua imagem pessoal, nos teus treinamentos, na promoção dos teus produtos. É você quem faz? A empresa faz para você? Como eu te perguntei, né? Não. Aqui nós somos realmente, por isso que nem todos ficam, né? Porque você tem que realmente encarar. Então, é para esse profissional que eu digo que soube fazer um caminho. Que você soube enfrentar e que você não delegou nada. Que você entende que sempre é possível estruturar, ter mais processos, mas você não delega. Você vai atrás disso para fazer as coisas acontecerem. Então, eu gerei todas as pessoas que eu me relaciono, que eu vendo ou tenho compradores, foi através do meu trabalho que eu gerei ativamente isso. A minha empresa, em contrapartida, ela tem toda uma estruturação de que ela quer nos manter ali. Tem um plano de carreira, do que eu posso permanecer, e isso fez muito sentido para mim de tudo que eu recebi. Eu acredito que eu não estaria com esses números dentro de uma carreira que eu venho que não era comercial, ou que pelo menos eu não entendia como comercial. Então, eu tive que realmente desenvolver isso para eu começar a oferir rendimentos, né? E aplicar em mim. Você é a sua marca, independente, assim. Então, às vezes as pessoas falam, a empresa fez isso, aquilo. Não é você que vai ter que realmente fazer o teu nome e construir. Não teve um dia que alguém me perguntou quantos dias você tem, quanto tempo você tem de mercado imobiliário. Nunca me fizeram essa pergunta. Porque eu procurei estudar muito, eu era muito cobrada na minha área anterior. Eu tinha que cuidar de centenas de detalhes, projetos, gerenciamentos que eu participava. Eu entrei, né? Fui entrando ali naquele assunto da incorporação, antes de eu migrar para a área de corretagem. Eu entrei como advogada e saí como administrando, participando ativamente de 3 grandes projetos aqui em Santa Catarina, Governador Celso Ramos, Navegantes. Então, porque eu me permitia, eu não delegava isso, eu tinha que realmente pagar o preço e fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu entro para a minha empresa, que já é dessa forma, já é desse método, não delegue, você é o responsável pelo teu sucesso. Se você vai conseguir ter uma carreira, você é que vai determinar. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que sentam e ficam ali a tarde inteira esperando cair no colo. Não é a minha forma de trabalho e não é a forma da minha empresa. Eu vejo que quem realmente tem resultado, eu acredito que não fique na sua agência ali tomando cafés. Que legal. Tu vê, o Brian Buffini, que é um coach americano, que talvez um dos mais renomados coaches do mercado imobiliário, ele fala uma coisa que é extremamente bacana, que, aliás, o curso dele são 100 dias, são 14 semanas, você até fez esse curso já. São 14 semanas, e todas essas 14 semanas, esses 100 dias, ele tem um único objetivo: gerar leads, e que esses leads gerados, você crie e construa relacionamentos saudáveis, né? Que você se torne interessante, primeiro você se torne interessado, que depois você se torne interessante, e para que eles depois gerem bastante indicações, né? De uma forma orgânica, de uma forma natural, como quem indica um amigo. E é muito bacana ver a metodologia dele, porque ele fala o seguinte: todo corretor de imóveis tem uma obrigação: gerar leads. E a gente olha para o mercado e o corretor acha que a obrigação é da imobiliária gerar leads, né? Então aqui você entende que não, os corretores americanos, corretores de alta performance, falam, não, gerar leads, ou seja, gerar relacionamento, gerar pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que eu tenho e-mail, que eu tenho telefone, que eu me relaciono, é a minha função. E o que é legal que ele fala é o seguinte: ele fala, se você fizer isso 3 horas por dia, por 4 dias por semana, 3 semanas no mês e 8 meses por ano, você já é um milionário. O problema é que nem todos fazem com essa constância, né? E como é que você administra... O que eu torno produtivo, essas 3 horas ou mais que você trabalha, o que você considera como trabalho na geração de lead? Como é que você faz? É com hobby? É com trabalho proativo? Como é que você faz no teu dia a dia para geração de leads? Assim? Isso eu adoro fazer, né? Isso eu não tinha na minha carreira anterior, e que aqui eu sou muito grata, porque eu estou no beach tênis, ou eu estou correndo na rua, eu estou conhecendo pessoas que falam, eu tenho uma casinha para vender, eu tenho um terreno, eu tenho um amigo que precisa de ajuda. Então, eu acabo fazendo muito esporte, mercado, padaria,
aonde eu atuo. Nem que eu não more ali, mas eu tento sempre estar frequente aonde é a minha região de atuação. E ali eu realmente começo a me estabelecer e começo a gerar esses leads, né? Esses contatos com essas pessoas. E o corretor ele tem que entender, acima de tudo, como carreira. Não pode delegar o teu sucesso. A faculdade você teve que enfrentar 5 anos, agora você não pode, com 1 ano tu estás ganhando dinheiro, ou você está desesperado com 3 meses que tu entra para uma nova carreira. Você tem que entender que isso há um processo. Então, para nós que seguimos uma graduação, eu acho que isso entra na cabeça muito tranquilamente, assim, né? No meu time também, a gente tem hoje mais uma advogada, um engenheiro. Então, eu falo para eles, né? Começa a realmente bater aí um desespero. Eu falo, calma, tranquilamente. Nós temos um tempo a seguir. Passamos 5 anos só estudando e pagando faculdade, sem receber nada, né? Então, acho que esse intuito, e é muito bacana tu trazer isso, porque a gente precisa primeiro trabalhar para aprender, antes de trabalhar para receber. O receber é natural, ele é consequência do aprender, né? Exatamente. Eu tenho que me doar, eu tenho que realmente tratar como o que eu quero alcançar nesta área, independente de onde eu esteja, Fulano Imóveis, rede tal, é o teu negócio, você tem que enfrentar essa situação, você tem que gerir o seu cliente. Até partilhando aqui, uma das principais fragilidades que eu vejo que eu entrei para essas famílias aqui do Sul e consegui me estabelecer e hoje, inclusive, ser indicada por estes, é realmente porque pecaram no pós-venda. E é o que eu procuro não pecar. Por quê? Eu busco muito acompanhar. Eu aproveito que o meu ticket é mais alto e eu consigo ainda gerenciar todas essas pessoas que eu fiz alguma transação, compra ou venda, ou enfim, ou quem me indica muito, que é o meu cliente a mais dentro aí dessa última formação que nós estávamos comentando, esse coach americano com resultado. Então, é isso. Eu realmente adentrei dessa forma que eu pudesse visualizar isso, né? E você se considera... Você hoje é uma empresa dentro de outra empresa. Você tem CNPJ? Falar nisso? Com certeza. Então, desde o primeiro momento que eu entro para não delegar o meu sucesso. Porque eu cansei de trabalhar para os outros e deixar os outros muito bem de vida enquanto eu estava ali vendo pessoas, né? As dores no mercado tradicional, assim, ou quem já trabalhou, assalariado, independente do que for. Eu via pessoas saindo doente, pessoas sem reconhecimento, todas essas dores aí que a gente, com certeza, em algum momento da vida a gente já passou, né? O primeiro emprego, enfim. Então, eu acho que nós nos tornamos muito gratos e pela oportunidade, pelos treinamentos e pelo reconhecimento. A empresa, ela me retém hoje por isso e eu realmente trato como algo onde eu estou e o que eu quero fazer para alcançar. Sempre isso, né? Essa visão de como a gente pode estruturar isso. Bacana. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que a venda é uma não venda, né? Pare de vender, comece a ajudar, como dizia o Zig Ziglar. Então, quando a gente se coloca numa posição de ajudar, ou seja, eu sei da minha índole, sei que eu sou bom caráter, sei que eu sou uma pessoa idônea, sei que eu tenho boa intenção, sei que eu tenho competência para ajudar, não sozinho até, mas às vezes eu não tenho muita segurança, muita experiência, alguém da minha equipe tem, alguém da minha rede tem, né? Como que eu posso utilizar? Às vezes eu tenho um relacionamento com a pessoa, mas você, um colega, tem a habilitação, tem a experiência, a expertise. Vale a pena eu fazer uma parceria nesse caso? Ou eu tenho que esperar eu tirar o meu Cresci? Sabe, como é que... Eu queria dizer assim, como é que eu me coloco para falar com uma pessoa que eu não conheço? E às vezes a gente tem um medo, a gente chega, né, assim, nossa, o que eu vou falar com ele e tal. E eu acho que se a gente se colocar por esse ponto de vista de que, cara, eu sei que eu posso te ajudar, eu sei que a nossa equipe pode te ajudar, acho que fica mais leve, né? Eu perco medo, porque eu não tô indo para vender nada para ninguém. Com certeza. Né? No meu início eu não tive alguém com experiência comigo na atuação de frente aqui, né? De ir comigo, me acompanhar, eu já fiz e deu certo. Eu tive que realmente enfrentar essa situação. Então, eu trago muito isso para a equipe hoje, a maturação da nossa empresa, como isso hoje é facilitado, essa divisão interna, né, de ter alguém que já defende os argumentos, que já está bem treinado, com resultado, de que possa acompanhar quem está chegando. Às vezes, eu tenho que tratar sempre o meu senso de inferioridade.
Eu, às vezes, me coloco numa situação... Tem esse complexo de vira-lata, às vezes. Um brasileiro tem muito isso. Eu tremia na base, falei, eu vou atender esse cliente responsável pelos eletrodomésticos aí do país e tal. E eu pensava... E, claro, eu me estudei muito nessa negociação, que foi uma das maiores que eu tive até então. E eu realmente me qualifiquei. Eu tive que ir atrás de estudar juros, como é que a gente ia aplicar isso num contrato. Então, é trazer a responsabilidade para si. Porque na hora da cara a cara é você que vai ter que fazer, vai ter que gerar valor para esse cliente. Então, hoje na equipe é um privilégio para as pessoas que estão chegando, alguém que já pagou essa dor, que já esteve ali cara a cara com o cliente, porque às vezes eu estou chegando e eu já sou bem relacionado. A gente faz o apadrinhamento, né? Como a gente chama as divisões dentro de casa. Todo mundo ganha, divide-se as tarefas, as funções, e eu não estou desassistido. Eu vou estar com alguém ali que realmente vai tocar essas frentes e eu vou ganhar uma aula, uma consultoria de graça. Então, às vezes, as pessoas não têm essa mentalidade. Isso também, né? Não tem essa mentalidade de que eu estou ali com alguém que pagou o preço, que viu o caminho, viu muitos negócios, milhões passando na sua frente e você não sabia se era hora de fazer, hora de omitir, hora de ir com tudo para frente. Você não tinha experiência. Você tinha que apostar no teu feeling, no teu sentimento e vai. Então, se eu tenho hoje alguém que já tem mais cautela, tem resultado, com certeza eu ia aproveitar todos os dias para estar perto dessas pessoas o máximo que eu conseguisse. E é engraçado que nem toda pessoa está preparada para ter essa mentalidade de empresa, que ela está ganhando um curso, um workshop, uma consultoria, que a gente sabe quanto custa isso para ir para o Alphaville e fazer uma consultoria. Agora, quanto custou? Um final de semana? 10 mil? Então, assim, eu estou ganhando o caminho das pedras. 10 mil cursos, fora passagem, hospedagem. Claro, então assim, eu tenho que ter essa visão de empresa, que eu vou ter que me doar muito para uma pessoa que já pagou esse preço, estar com ela, gerar valor para ela. É a mesma história de eu gerar valor para o meu cliente, quem está chegando hoje na corretagem, a humildade de colar nessa pessoa. Nossa, que privilégio eu poder estar te ouvindo, eu poder ver como é que você toca, porque de fato você tem resultado, então eu vou colar em você. Eu acho que eu aprendo um pouco aqui, um pouco com você, um pouco com outro. Vai um pouquinho com cada um, né? Pega o que cada um faz de bem, faz de melhor, cria depois o seu próprio jeito, né? Exatamente. Mas você vai adquirindo experiência, compartilhando experiências, resultados, enfim, né? Você vai ganhando para aprender, isso que é muito legal. Você não paga para aprender, você recebe para aprender. E eu acho que isso não tem preço, né? Exatamente, eu procuro sempre demonstrar, né, o que eu fiz para chegar aí no meu resultado de hoje estar número 1 da Remax Santa Catarina, número 2 do semestre de 2023, né, de categoria Team Leader do Brasil, entre mais de 630 agências, 8 mil agentes. Então, isso é muito considerável para mim, eu sou muito grata e eu estou realmente aberta, né, para ajudar, porque eu também fui ajudada um dia. Eu também tive que construir esse caminho um dia. Mas olha que legal que tu falou, eu fui ajudada. Mas as pessoas vinham atrás de você, batiam na tua porta e falavam, ei, Fabrina, eu vim aqui para te ajudar? Ou como é que você fez? Não, eu ia atrás. Olha só, né? Eu costumo dizer muito isso. Falo, olha, se a montanha não vai a Maomé, é Maomé quem vai à montanha. Eu sei que o ditado aqui é o contrário, mas eu falo por gosto assim mesmo. Porque não espera a montanha vir até você, né? Simplesmente vá até essa montanha, vá até a pessoa que pode te ajudar, peça ajuda. Acho que nenhuma pessoa que está hoje em alguma posição já de sucesso profissional, na carreira, enfim, nenhuma vai se negar a te ajudar. Porque todas foram ajudadas no início de suas carreiras, elas têm um senso de retribuir, um senso de gratidão, de falar, olha, um dia alguém me ajudou, hoje eu espero doar isso para alguém. Aliás, isso faz parte da nossa cultura. Eu sempre falo quando o pessoal chega na Remax, falo, olha, você vai chegar e você vai receber muito. As pessoas vão te doar conhecimento, te doar tempo, te doar know-how. Pega tudo isso, você só tem uma obrigação. Um dia você vai ter que doar para alguém, né? Hoje você está no ponto de que você está doando para muitas pessoas. Aqui nessa live aqui, você está doando também para muitas pessoas. E você hoje já está construindo a sua própria equipe, você já está com um engenheiro, com uma advogada, né? Olha que legal ter pessoas desse quilate, deste nível, ambiciosas, com visão, com experiência e pensando, poxa, ela já alcançou um sucesso financeiro em tão pouco tempo, que eu também posso alcançar, e ela está aqui disposta a colaborar comigo, né? Isso é fantástico. Até assim destravei uma outra chavinha quando eu fui fazer uma reunião com um cliente que foi referência para mim, do meu início, a esposa, enfim, foram pessoas fantásticas, aprendi muito, e que ele falou, um dos maiores negociais aí, né, do nosso país, a estruturação de empresas,
a minha filha está chegando, eu gostaria que ela tivesse atuação conjunta contigo. Uma parceria, equipe, conversem vocês. Eu falei, nossa... Uma validação, né? Caramba! Que responsabilidade, né? Porque... Então, essa carreira, ela é realmente fantástica. Vai depender do grau de energia que você colocar nela para você surfar toda a curvatura que você pode. Como você mesmo bem colocou no início, ela não tem teto. Eu não sou mais concursada, não estou mais através de uma CLT, uma carteira de trabalho. Eu tenho que ver o meu negócio que ele não tem freio. Como um negócio, como um business. Como business, quem que eu vou trazer para dentro? Então, hoje eu estou muito seleta. Quando eu tive essa experiência, destravei. Se um dos maiores está pedindo hoje, né, para a gente fazer essas parcerias, construir algo juntos, é porque eu realmente gerei valor, independente de tempo. Independente da conta bancária dele. Eu acho que todas as pessoas com dinheiro ou sem dinheiro vão casar, vão separar, vai nascer alguém, vai morrer alguém, vai mudar de cidade por dor ou por necessidade ou por desejo, né? Ou seja, vou ter uma segunda ou terceira residência ou algo vai acontecer na vida dessas pessoas, que acontece nas nossas vidas, de todos nós, fases diferentes da nossa vida, que nos fazem tomar uma decisão de comprar ou de vender. Eu acho que o papel do corretor é entender a grande motivação que leva alguém a pensar em comprar ou a vender e pensar, bom, como que eu posso te ajudar? E aí tem uma frase que eu adoro, que é de um coach americano também, de Richard Robbins, que diz assim, defina a palavra vender. Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. E o meu papel, então, como um bom médico, é fazer o diagnóstico desse meu paciente-cliente e dizer, bom, nesse caso, como que eu consigo te ajudar? E não ficar de olho na carteira, claro, né? Isso tem infinitas histórias, né? Nós podemos fazer mais um podcast aqui só de contar as histórias de... Às vezes eu estava em consulta médica e isso vinha literalmente ajudar. Então, eu falo que uma das maiores aí segredos do nosso negócio, que não é segredo, é a escuta ativa. Eu consegui converter muitos negócios, principalmente no meu ticket médio, que os clientes chegam, cruzam os braços e falam 10 minutos. Me convença aqui, né? Como que é o teu trabalho? Você treme na base, mas daqui a pouco você está tão tranquilo com isso, porque você se garante, você tem prova social, você tem indicação. Então, hoje eu estou nessa maturação. E você sabe da sua índole, né? Você sabe do porquê que você está ali, né? Eu passo isso para a equipe. Eu falo, gente, fiquem tranquilos. O que vocês precisarem, a gente está junto. Então, olha que bacana a gente poder hoje transformar vidas. Daqui a pouco eles também estão oferindo isso. E é muito legal você realmente ver essa transformação. Vai depender de nós, né? Então, assim, a escuta ativa é ouro. Quando eu cheguei nessa consulta, ela... já estava de olho, né, para conversar com esse casal, aí são médicos bem reconhecidos da nossa região. E ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que é minha amiga de 10 anos, de uma das principais agências daqui, que está me ajudando. E também um parente, não sei se era cunhado, marido, alguma coisa assim, que também era da área de corretagem. E ela falou, olha, eu realmente estou frustrada porque ninguém me mostrou algo dentro do que eu preciso. E aí, com o meu treinamento... pelos melhores aí do mundo afora, né? Eu presto muita atenção de quem já tem resultado, que me ensinou a fazer esse processo corretamente. Claro, a gente coloca nosso tempero, nossa forma, mas tem um esqueleto aí do que a gente faz. E a escuta ativa, ela começou a me dar muitas características do momento de vida, do que as pessoas estavam mostrando a ela que não fazia sentido naquele momento. É porque o corretor tem uma mania de vender. Ele acha que ele é vendedor, né? E tem que vender aquilo que ele tem ou que vai dar maior comissão. E não aquilo que de fato vai atender a pessoa que está na minha frente, né? Eu ouvi por 15 minutos. Foi o suficiente. Aí eu falei que eu tinha algo para aquele casal e fechei a venda. A primeira visita. Na primeira visita, dentro de todas as características que eles me colocaram. Eu posso comprar um frente mar de X milhões, mas esse momento não é o meu. Nesse meu momento, eu quero investir no meu negócio, nas minhas clínicas. Então, a escuta ativa eu coloco como ouro. Eu falo muito isso, porque é transformador quando eu consigo entender o meu cliente para ajudar e não para vender. Eu tenho que realmente me colocar na situação de vida dele, onde ele trabalha, onde ele tem os filhos. Eu acho que se você olhar toda a rede como um todo, os podcasts, as lives, é assuntos reiterados do mesmo tema, né? Então, Sim. Começa a virar cultura pra gente. Exatamente, e essa aí, é a palavra. Eu adentro com força, porque isso já faz parte de mim. Bom, Fabrina, a gente está quase aqui 1 hora já, finalizando esse podcast. Que pena, porque dá vontade de a gente ficar aqui horas e horas conversando.
Mas assim, você é uma profissional que no primeiro ano, salvo engano, faturou aí quase 300 mil reais, 288, se eu não me engano. No segundo, 444 e no terceiro, mais de 950 mil. Você ao todo já fez mais de 2 milhões e 200 na carreira. Este ano já são quase 600 mil no primeiro semestre. Ou seja, você hoje tem um salário que muitos médicos e talvez nenhum juiz tenha, né? Então você estava estudando para ser magistrado, para ser concursado e hoje você ganha mais do que o juiz. Porque você, como falou durante todo esse podcast, você galgou pagou esse preço para estar aqui. Então, conta pra gente assim, diz pra gente de uma forma bem resumida, se você recomeçasse hoje a sua carreira, o que você faria, que você acha que te trouxe até aqui, ou o que você não faria, que foram aprendizados ao longo do caminho. O que fazer e o que não fazer. Para que quem está começando aí poder ter, de uma forma bem resumida, um conselho da Fabrina sobre o que fazer e o que não fazer no início de carreira. Eu faria mais cafezinhos. Essa é diretamente de Portugal, né? Nuno Gomes. E olho no olho. Olho no olho, porque eu misturava as tarefas, isso é natural, né? É um processo que eu estou adentrando, estou me estruturando, enfim, tem um percurso a ser seguido, né? Ainda assim, eu tenho pouco tempo de carreira imobiliária, mas já com resultado. Então, olho no olho, foco no cliente, muita parceria, essas reuniões que eu fazia com comerciais, portarias, corretagem, corretores aí que realmente atuavam na minha região, é o que de fato me converteu aí no meu início. Eu faria com frequência. Eu fazia isso, mas não de uma maneira que eu faria hoje como prioridade. Olho no olho sempre. As tarefas administrativas, hoje eu tenho assessora, eu delego, eu realmente utilizo o meu tempo bem remunerado, que é o estar com esses clientes, eu estar na minha região como paisagem mesmo. Eu tenho que estar lá todos os dias, eu me cobro se eu não vou, eu cobro da minha equipe para que eles também comecem a fazer esse processo, porque eu já entendi que é isso que de fato converte aí o resultado. Posicionamento, prospecção, relacionamento, construir o seu negócio para o futuro, né? Sim. E não apenas atender para o passado. E o que você não faria? O que você acha que você fez que não deu tão certo que você hoje faria diferente? Penso que investimentos ali que eu inicial fiz com empresas, enfim, que o modelo é realmente o que converte. Como eu disse, assim, às vezes a gente tenta achar o caminho fácil, o caminho que vai vir tudo tranquilo, leve, e não é. O caminho fácil é o que todo mundo faz, atrás do cliente da internet, aquela coisa. Então, eu realmente encaro isso como algo que eu não faria hoje, que eu tentei me estruturar do caminho facilitado. E que hoje eu vejo que o posicionamento, estar na minha região, olho no olho, é o que realmente me converte e me deu meus números. E trabalhar um imóvel fora de preço, que você não acredita que pode vender, você faria? Não. Você já fez? Já, muitas vezes por não ter aptidão de fazer um bom estudo de mercado, né? Não ter, às vezes, a coragem de falar, não? Conhecimento, né, do que realmente vende naquela região, porque estar inicial, você até pode falar com os corretores ali que já venderam, mas às vezes a informação a gente não sabe se tem 100% de veracidade, né? Sim. Então, quando eu tenho esse resultado, meu estudo é muito mais assertivo. Claro. É claro que inicialmente devo ter pegado alguns, sim, fora de preço, porque eu realmente, desde o meu início, eu fui muito atrás de informações. Eu procurei estar com esses cafés para que eles confiassem e me passassem essas informações que eu ia precisando para estruturar o meu trabalho. Mas, claro, hoje, com certeza, somente dentro do preço, eu não tenho medo de dizer não. O não vale muito mais que o sim. Eu converto muitas vendas, às vezes, e negócios e gestões, captações, depois de 4 meses de acompanhamento. De vários nãos. Aí até é pelo que... meu preço, da forma que eu desejo trabalhar, ele me validou e ele veio atrás de mim e do meu time para atuação. Eu costumo dizer o seguinte, que o imóvel tem 3 preços. Isso aqui eu roubei do Kaká, né? O Kaká diz que o imóvel tem o preço que vale, tem o preço que vende e o preço que vende rápido. O que eu acrescento nisso é que há uma barra de motivação aqui do lado. Quanto maior for a motivação, mais ele vai ter que vender no preço que vende rápido. Se ele não está tão motivado a vender, ele vai tentar no preço que vale, mas que nem sempre vende. Ele está aí na fase especulativa, né? Então, eu acho que fica aqui a dica para quem está pensando em construir carreira. Teve aqui um grande exemplo de que é possível, de que vale a pena, né? A gente não ganha 6% de honorários, como o pessoal diz por aí, e quando eu faço uma divisão com um colega, eu não estou perdendo 3%, né? Porque a gente ganha retorno ao capital investido. A gente não investiu na compra daquele imóvel, né?
A gente investiu no marketing, na promoção pessoal, né, nos treinamentos, em busca do conhecimento. Então, eu acho que quando a gente faz uma parceria ou quando a gente faz uma venda completa, a gente está ganhando mais de 1000%, muitas vezes, 2000%. Então, eu desconheço uma outra profissão, uma outra carreira que eu consigo ter um retorno tão grande de capital sobre o meu capital investido com tão pouco tempo e com tão pouco investimento, né? Então, acho que quando a gente se enxerga como o gestor da própria carreira, como um autoempregado, o empregador e empregado ao mesmo tempo, eu sou empregado de mim mesmo, né? Eu sou responsável pela minha carreira, eu sou empresário do meu negócio, eu não tenho medo de investir em mim, eu não tenho medo de investir. Competir é melhor. Cooperar é melhor do que competir. Cooperar é sempre melhor do que competir, né? Então, eu acho que com essa a gente finaliza. Queria te parabenizar por tudo que tu tem feito, não apenas por você, pela sua família, pela nossa rede, e gratidão, parabéns, e que continue inspirando muitas vidas, transformando muitas vidas, assim como transformou a sua, que você possa ajudar a transformar as pessoas que estão na tua equipe, no teu time e na tua rede e as outras que querem também entrar nesse negócio. Com certeza, eu agradeço imenso e eu vejo hoje entrando pessoas fantásticas para dentro dessa rede, vão ouvir falar muito mais ainda de nós, com maior poder, representação, negócios. Então, eu estou muito feliz e muito otimista, porque realmente a gente está se superando aí dia após dia, porque agora começa as indicações também para dentro da rede, porque já foi validado esse trabalho, já foi testado há 50 anos esse método, né? Então, realmente, e não é a venda, é a não venda, é o realmente estar preocupado com você, como eu posso te ajudar. Então, esse é o maior legado que eu deixo também, e sou muito grata a tudo que eu já oferi, e quero muitas pessoas aí para partilhar histórias como a minha, para a gente multiplicar juntos. Ou seja, ao final, todos ganham, né? Então, isso aí. Fique ligado no nosso próximo episódio, toda terça-feira, às 18 horas, a gente vai ter sempre um convidado deste nível aqui, uma convidada, para que possa compartilhar as histórias e, quem sabe, influenciar você a também transformar a sua vida, né? Assumir as rédeas, o controle da sua própria vida, do seu próprio negócio. É isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado. Obrigado.